Desarmar uma bomba relógio, ser enterrado vivo, ataque de urso, pular em um mar infestado de tubarões, isso é algum tipo de tortura? Não, são apenas desafios de Dama Total. Você já parou para pensar quantas vezes os participantes de Dama Total quase passaram dessa para melhor tentando ganhar $1 milhão? E eu tenho certeza que se não fosse um desenho animado, o fim dele seria bem mais trágico. Vocês já se perguntaram qual seria a probabilidade real de um ser humano sobreviver nesses desafios? Então hoje vamos relembrar os desafios mais perigosos e insanos que já aconteceram nesse desenho, desde seu primeiro episódio até o último. De salto em penhascos até quase ser comido vivo e muito mais. Será que você que está assistindo esse vídeo conseguiria sobreviver? Então, se você ficou interessado e quer saber mais sobre isso, prazer, eu sou o Narigudo e hoje vamos falar sobre Dama Total. Nada mais justo do que começar esse vídeo com o primeiro desafio de todos, o salto do precipício. Nele, os participantes tinham que pular da ponta de um penhasco enorme, com mais de 300 metros de altura. E a equipe que tivesse mais membros saltando ganhava uma vantagem nesse mesmo episódio. Esse não é só um desafio perigoso, mas eu considero ele o mais extremo de toda a primeira temporada. Isso porque na vida real, as chances de você sair bem de uma queda assim são praticamente nulas. Nenhum ser humano comum resistiria a uma queda dessas, a não ser que você fosse um Superman da vida, mas aí já é outros 500. Para você ter uma ideia, a força do impacto com a água a essa altura seria absurda. Suficiente para causar múltiplas fraturas, lesões sérias na coluna, na região do quadril e até riscos internos gravíssimos. Em outras palavras, seria um desastre completo para qualquer pessoa. E isso se você não passasse dessa para melhor antes do impacto, porque o medo, juntamente da adrenalina, seria o suficiente para te causar um ataque cardíaco, antes mesmo que você atingisse a água. E que se por algum milagre divino você conseguisse sair dali respirando, relaxe que à sua volta há um lago infestado de tubarões, para zerar de vez as chances de qualquer um sair dali vivo. Então, de uma forma realista, a final dessa temporada seria entre DJ e Courtney, porque eles seriam os únicos que sobreviveram, justamente por não completarem o desafio. O salto do penhasco. Chance de sobrevivência 0%. Insônia Tona. No segundo desafio da temporada, a tarefa é bem simples e é mais focado na resistência dos competidores, em que eles devem ficar acordados pelo maior tempo possível, e o competidor que cair no sono por último vence o desafio para a sua equipe. Por mais que ficar acordado por muito tempo possa trazer muitos riscos à saúde, como entrar em colapso nervoso, ter alucinações e comportamentos perigosos, ninguém voluntariamente conseguiria fazer isso por tempo suficiente para ser prejudicado. E na vida real, diferente do desenho em que o desafio se estende por 87 horas, que é um pouco mais que 3 dias e 15 horas, a maioria das pessoas cairiam no sono entre 36 e 48 horas, assim, terminando o desafio sem que ninguém corra algum risco de vida. Insônia Tona, chance de sobrevivência 100%. O jogo de Dodgeball, o desafio do quarto episódio. Ele seria equivalente ao queimado que todo mundo já jogou, seja em aulas de educação física ou com os amigos na rua. Esse jogo, as pessoas são divididas em 2 times, e eles têm que eliminar a equipe adversária acertando seus membros com bolas. E como essa é uma atividade física muito comum e é muito praticada, o máximo que pode acontecer são algumas lesões ou torções, mas nada que seja muito grave. O jogo de Dodgeball. Chance de sobrevivência 100%. O show de talentos. No episódio seguinte, nos deparamos com o seguinte desafio. Os membros de cada equipe devem escolher um número de competidores para se apresentarem no palco de Dama Total, para mostrarem seus maiores talentos. Então eu não preciso dizer que esse desafio também não traz quase nenhum risco de vida para uma pessoa real. Tirando algumas situações, como foi a Courtney sendo atingida por uma luz de palco ou a Beth quase incendiando o acampamento. Mas, tecnicamente, esses 2 acontecimentos não faziam parte do desafio, então não iremos validar. O show de talentos. Chance de sobrevivência 100%. Acampamento ao ar livre, ou simplesmente acampar. É o desafio do 6º episódio, que consiste em apenas passar uma noite acampando pelas florestas sombrias da ilha de Wawanakwa e voltar quando amanhecer. É uma tarefa relativamente muito fácil e segura,
O único ponto que põe a vida das pessoas nesse desafio é que passar uma noite nessa ilha significa ficar exposto a diversos riscos associados aos animais que vivem lá. Como, por exemplo, a equipe dos esquilos berrantes, que em uma certa parte do episódio se depara com um enorme urso. E na vida real, os ursos não são tão legais como nos desenhos. Então, mesmo que a chance de se deparar com ele fosse bem baixa, ainda há uma possibilidade de risco. Acampamento ao ar livre. Chance de sobrevivência, 90%. Fator fobia, sem dúvidas um dos desafios mais criativos de Drama Total, em que todos os personagens devem enfrentar os seus maiores medos. E nesse desafio depende bastante de qual vai ser o medo de quem o fizer. Por exemplo, de um lado temos o medo de mímicos e do outro o medo de altura e de ser enterrado vivo. Em qual deles você teria mais chance de sobreviver? Mas levando em conta que grande parte das pessoas possuem fobias ligadas a insetos, alturas, ou apenas a coisas que as deixam desconfortáveis mesmo que não apresentem nenhum risco, boa parte das pessoas correria um risco até que bem baixo. Fator fobia, chance de sobrevivência, 80%. Canoagem, o desafio do episódio 8. Nesse episódio, faz com que todos os competidores entrem em canoas percorrendo as águas de Wawanaqa até a Ilha Caveira. Na Ilha Caveira, eles devem erguer suas canoas e levar elas até a praia da ilha, fazendo uma fogueira e voltando para o Wawanaqa. Se contarmos os riscos desse desafio como afogamento na canoagem, diversos perigos da ilha como animais selvagens e areia movediça, podemos concluir que qualquer desavisado ou desatento poderia se dar bem mal nesse desafio. Sendo assim, canoagem, chance de sobrevivência, 75%. Paintball. Nesse desafio, os membros de ambas as equipes se tornam servos e atiradores. E os atiradores têm que eliminar os servos, acertando eles com balas de paintball. Olhando assim, parece um desafio bem fácil e simples de fazer. Mas temos que levar em conta que nesse desafio ninguém recebe instrução, uma roupa adequada e proteção, que são coisas que são muito importantes. E só quem jogou sabe o quanto isso dói. Uma vez eu joguei isso e eu estava com roupa adequada, eu estava com proteção e mesmo assim eu cheguei em casa e tinha muitas marcas ainda dessa tinta. Então, tipo assim, isso dói muito. E como eles atiram diversas vezes uns nos outros, e às vezes sob distâncias bem próximas, isso na vida real poderia acabar resultando em hematomas, queimaduras, machucados na pele e sangramento. E até em infecções que podem levar à morte caso não sejam tratadas. E olhando a equipe médica do Wawanaqa, com certeza seria um tratamento de primeira. E nem vamos falar sobre as chances de você se deparar com um urso na floresta, como foi o caso do Code. O desafio de Paintball. Chance de sobrevivência, 75%. Guerra das Comidas. No episódio 10, nos deparamos com um desafio em que ambas as equipes devem preparar refeições que serão provadas por Chris McLean. E quem obtiver a maior nota, vence. Contanto que as pessoas saibam usar um fogão, manusear os utensílios e colaborarem, é mais um desafio simples e sem muitas dificuldades. Ao menos que você acabe no congelador assim como a Heather. A Guerra das Comidas, chance de sobrevivência, 99%. Em quem você confia? Esse é um desafio bem mais complexo que se divide em várias partes que testam os seus competidores até o limite. Como uma escalada por uma montanha em que você pode cair a qualquer momento, preparar um baiacu e tomar cuidado com o seu veneno, usar um estilingue de olhos vendados para acertar uma maçã, concluir um trapézio de olhos vendados sobre um lago de água viva e descer de olhos vendados por um morro cheio de obstáculos e explosivos no caminho. Fazendo um geral, esse é um dos desafios mais perigosos da temporada. E tendo em vista que uns 90% das pessoas não sabem preparar um baiacu que tem um veneno muito perigoso, ou sabem fazer um trapézio ou sobreviver a uma explosão, esse desafio é bastante perigoso. Em quem você confia? Chance de sobrevivência, 35%. Esforço básico. Esse é um dos desafios feito pelo chefe, que é inspirado em diversas atividades do exército, e à medida que elas vão acontecendo, ou as pessoas vão desistindo, ou elas são eliminadas até que reste apenas uma. E como boa parte dessas atividades parecem ser bem cansativas e difíceis, os seus riscos são insolação, desidratação, lesões musculares e até desmaio. Sendo assim, esforço básico, chance de sobrevivência, 65%.
tortura extrema. Nesse desafio, vamos de praticar paraquedismo até montar um alce raivoso e até um esqui aquático na lama. Os perigos desse desafio são muitos e mortais, desde a queda de uma altura imensa até ser gravemente ferido por um alce, e nem vamos falar sobre o esqui aquático, em que se você que está sendo puxado atingir uma das rochas, dependendo da força em que você está sendo puxado, é dessa para melhor na certa. Tortura extrema. Chance de sobrevivência, 60%. O lanche do desgosto, que leva os participantes que querem realmente vencer o desafio a comer testículos de boi, pizza com gafanhotos e água-vivas, espaguete de minhocas, sopa de joanete com unha podre e diversos outros pratos que fazem qualquer um vomitar. E para fechar com chave de ouro, uma vitamina de barata. Não preciso nem falar que comer essa série de refeições nojentas daria a qualquer pessoa uma série de problemas como vômitos, infecção, reações alérgicas, náuseas, febre, intoxicação alimentar e muito mais. Lanche do desgosto, chance de sobrevivência, 30%. Sem dor, sem jogo. Uma série de desafios e torturas decididos por uma roleta aleatoriamente. E nesses desafios são inclusos ser acertado por diversas tartarugas, depilação de marshmallow, entrar em um barril de sanguessuga, ficar em meio a um enxame de abelhas, ser trancado com um Sasquatch-Anaqa, que é um animal da ilha, ser eletrocutado por enguias, terapia de erva venenosa e rolar um tronco contra um urso. Eu acho bem engraçado como boa parte desse desafio ou é extremamente fácil e seguro, e outra é extremamente perigosa e mortal. Então, levando em conta que você ou tem chances de ter seu cabelo raspado, ou ter chance de ser eletrocutado por enguias. Tudo depende da sua sorte. Sendo assim, sem dor, sem jogo, chance de sobrevivência, 50%. A caça ao tesouro, o nome já diz tudo. É uma caça ao tesouro em que os participantes recebem dica de aonde seus prêmios estão escondidos. E quem conseguir achá-los ganha uma recompensa no final do dia. Como os únicos tesouros dos 11 que são perigosos são o da cobra, do urso, do mar cheio de tubarões e do lago de crocodilos, as chances de você correr um risco real de vida são puramente estatísticas. 4 de 11. E ainda há chances de você sair totalmente bem após pegar a chave da cobra. A caça ao tesouro. Chance de sobrevivência, 60%. Pique-esconde. Esse é mais um dos desafios mais simples e fáceis de demo total, sendo apenas um jogo de pique-esconde, em que todos devem se esconder do chefe e chegar na praia sem ser pego por ele, sendo um jogo até que divertido. Pique-esconde, chance de sobrevivência, 100%. A corrida de bicicletas. No episódio 18, nos deparamos com a corrida de bicicletas, em que os competidores devem construir suas próprias bicicletas e completar um circuito sem que cheguem em último lugar. Como boa parte das pessoas não saberiam montar uma bicicleta adequadamente e a pista está cheia de armadilhas que põem em risco a vida dos participantes, como um monte de explosivos que estão por toda parte, a corrida de bicicletas. Chance de sobrevivência, 50%. O psicopata da ilha. Neste episódio, os personagens devem se esconder para não serem pegos pelo psicopata da ilha, e que caso eles sejam pegos, estão automaticamente eliminados do desafio. O plot twist desse episódio é que o psicopata da ilha não passa do chefe fantasiado, o que mostra que o desafio não apresenta nenhum perigo de verdade. Mas no final do episódio, descobrimos que realmente tinha um psicopata na ilha, e ele até chega a abordar a Gwen em uma parte do episódio, e ela acaba reagindo e ele vai embora. Como não sabemos se ele era realmente uma ameaça ou não, e se ele realmente iria ferir a Gwen naquela parte do episódio se ela não tivesse reagido, o psicopata da ilha. Chance de sobrevivência, 90%. Mas com minhas dúvidas. Caça a animais selvagens. No desafio da vez, uma série de papéis são sorteados e o animal que estiver no seu papel você deve capturar. O problema é que entre esses 7 papéis sorteados, em um deles tem um urso e o outro um cervo, que por mais que o cervo não apresente um risco tão alto, ele também é meio perigoso. Mas caso você pegue um papel que tenha, sei lá, um pato ou um castor, parabéns! Então podemos dizer que esse é um desafio mais de sorte do que de habilidade em si. A caça a animais selvagens. Chance de sobrevivência, 75%.
o Triatro Tribaçal. Nesse desafio, os participantes são algemados a outros participantes, se tornando duplas e passando por vários desafios, como um de comilança, canoagem, carregar o outro nas costas e montar uma pilha na ordem de eliminados. Todos esses desafios em si não apresentam nenhum perigo real, ao menos que você tenha o azar de encontrar algum animal selvagem na Ilha Caveira. Mas fora isso, é muito fácil de se executar. O Triatro Tribaçal. Chance de sobrevivência, 90%. Naufrágio do acampamento. No episódio 23, após uma enorme tempestade, o acampamento é inundado e os participantes são deixados por conta própria dentro do acampamento, tendo que serem cautelosos para sobreviverem. Esse é mais um desafio que depende de sorte, porque querendo ou não, mesmo que eles estivessem sendo vigiados pela produção, ainda assim estavam expostos aos perigos daquela ilha. E por mais que os maiores perigos que eles enfrentam naquele episódio fossem eles mesmos, ainda assim haviam possibilidades daquilo ter acabado de uma forma muito pior. O naufrágio do acampamento. Chance de sobrevivência, 70%. Sozinhos na ilha novamente. Esse desafio é bastante similar ao anterior, com o diferencial que dessa vez eles não estão mais em um naufrágio, eles têm de fato um objetivo, que é, como duplas, encontrar um caminho de volta ao acampamento depois de ficar na selva com suprimentos limitados. O perigo aqui é estarem novamente expostos demais à natureza daquela ilha, que querendo ou não, é muito perigosa. Sozinhos na ilha. Chance de sobrevivência, 70%. Eu desafio triplamente você. Sobreviva a uma série de desafios dados pelos campistas eliminados até que alguém desista. Esse é o desafio mais morte súbita da temporada, porque nele você não tem a opção de não querer fazer, mas continuar no jogo. Ou você faz, passa para alguém ou desiste e é eliminado. E por mais que pareça ser bem difícil, dentre todos os desafios que aparecem nesse episódio, apenas alguns põem de fato a vida de alguém em risco, como o de beliscar no mamilo de um urso, beber do esgoto do banheiro da ilha e andar sobre um lago infestado de tubarões. O resto era só para humilhar Heather mesmo. Fazendo uma conta rápida, são apenas 3 desafios de 19, e levando em conta que você pode ter uma sorte de passar por um desses sem se ferir, as chances não são tão baixas. Eu desafio triplamente você, chance de sobrevivência, 80%. Parabéns! Você chegou na final da Ilha dos Desafios e agora irá passar pelo seu teste final. O desafio que definirá se você ganhará o prêmio dessa temporada, que consiste em uma corrida por todo o acampamento que possui várias etapas, como pegar uma bandeira do topo de um mastro, atravessar um desfiladeiro sobre um lago cheio de tubarões enquanto segura um ovo e correr até a linha de chegada. Em meio a essas etapas, a que apresenta a maior taxa de perigo é o lago cheio de tubarões. Então, podemos dizer que boa parte desse desafio seria mamão com açúcar. O grande último desafio. Chance de sobrevivência, 85%. E chegamos no final do vídeo. E você, sobreviveu à Ilha dos Desafios? Eu tenho certeza que eu não conseguiria fazer boa parte desses desafios, e seria eliminado muito cedo. Mas agora eu quero saber de vocês. Qual o desafio, na sua opinião, é o mais perigoso dessa temporada? Deixe sua opinião aí embaixo. Eu vou adorar ler os comentários de todos vocês. Por hoje, ficamos por aqui. Deixe o like no vídeo caso você tenha gostado, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Obrigado você que ficou até o final do vídeo e até logo, pessoal. Fui!